Imagine acordar para um mundo mergulhado num inverno sem fim, com as colheitas a fenecer e o céu pintado em tons de desespero, uma realidade sombria que parece saída de um pesadelo distópico. Pois bem, essa não é uma ficção. Foi a chocante e inusitada experiência de milhões de pessoas em 1816, o ano que ficou conhecido como o Ano Sem Verão. Um evento que, embora pouco lembrado nos grandes livros de história, redesenhou mapas, gerou fome, impulsionou invenções e até inspirou obras literárias que perduram até hoje. Para entender como um evento aparentemente natural se transformou numa catástrofe global e numa máquina de mudanças históricas, precisamos viajar para a Indonésia e testemunhar o maior evento vulcânico de que se tem registro, um estrondo que ecoou pelo mundo inteiro. O palco principal dessa mudança global estava a milhares de quilômetros de distância das terras geladas da Europa e da América do Norte. Em abril de 1815, o vulcão Tambora, na ilha de Sumbawa, na Indonésia, protagonizou uma das erupções mais violentas da história da humanidade, um evento que a geologia classifica como VE7, um índice de explosividade vulcânica que o coloca no patamar das maiores explosões conhecidas. A erupção foi tão colossal que a explosão inicial foi ouvida a mais de 2.000 quilômetros de distância. Uma coluna de cinzas e gases subiu até mais de 43 quilômetros na estratosfera, injetando uma quantidade monumental de dióxido de enxofre na atmosfera. Este gás, ao reagir com o vapor de água, formou aerossóis de ácido sulfúrico, que agiram como um gigantesco e invisível escudo, refletindo a luz solar de volta para o espaço. Os efeitos locais foram devastadores e imediatos, com tsunamis, fluxos piroclásticos e cinzas cobrindo ilhas inteiras, ceifando a vida de dezenas de milhares de pessoas diretamente e centenas de milhares indiretamente devido à fome e às doenças consequentes. No entanto, o verdadeiro impacto global ainda estava por vir, pois a nuvem de aerossóis começou a viajar pelos céus do mundo, preparando o cenário para o ano mais frio e estranho da história recente. Quando o ano de 1816 chegou, o hemisfério norte começou a sentir os efeitos dramáticos da erupção do Tambora. A primavera foi fria e tardia, e quando o verão deveria ter chegado, o que se viu foi um clima anômalo e assustador. Na Europa, as temperaturas despencaram, chuvas incessantes e diluvianas assolavam o continente, enquanto nevascas inesperadas cobriam campos em pleno mês de junho e julho. A Alemanha, a França e a Suíça foram particularmente atingidas. As colheitas de cereais essenciais para a alimentação da população foram completamente destruídas ou apodreceram nos campos molhados. A falta de alimentos levou a uma escalada brutal dos preços, a fome generalizada e a uma onda de tumultos e revoltas populares. Os depósitos de grãos eram saqueados e as pessoas morriam de inanição nas ruas. A crise alimentar impulsionou grandes movimentos migratórios, com milhares de europeus desesperados a procurar refúgio na América, na esperança de encontrar terras férteis e um clima mais ameno. A Irlanda, que já enfrentava a pobreza, sofreu com a fome e uma epidemia de tifo, que ceifou a vida de dezenas de milhares de pessoas, exacerbando a miséria existente. O Ano Sem Verão na Europa não foi apenas um evento climático, foi um catalisador de instabilidade social e política num continente ainda a recuperar das guerras napoleônicas. Do outro lado do Atlântico, a situação não era menos dramática. Nos Estados Unidos e no Canadá, 1816 ficou conhecido como 1800 and Froze to Death, ou o ano em que não houve verão. O Nordeste americano, em particular, experimentou geadas em junho, julho e agosto. As colheitas de milho e trigo foram aniquiladas repetidamente. Os agricultores que plantavam os seus campos viam as sementes congelarem antes de brotar, ou as plantas jovens serem dizimadas por repentinas ondas de frio. O desespero levou a uma migração em massa para o oeste e o sul dos Estados Unidos, onde as temperaturas eram marginalmente mais amenas e o solo ainda podia produzir. Essa migração forçada teve um impacto significativo na expansão territorial e demográfica do jovem país, ajudando a moldar a fronteira americana e a distribuição populacional. A escassez de alimentos era tão severa que muitos registros da época descrevem a necessidade de recorrer a métodos alternativos de alimentação, como o consumo de raízes e folhas selvagens para sobreviver. Mas os efeitos do Tambora não se limitaram ao Ocidente. Na Ásia, a erupção alterou os padrões das monções, levando a secas severas na Índia e a inundações catastróficas em partes da China. A seca na Índia, em particular, é creditada por muitos historiadores como o catalisador para a disseminação de uma nova e mortal variante da cólera.
A doença, que antes era endêmica numa região do Golfo de Bengala, explodiu numa pandemia global a partir de 1817, viajando com as tropas britânicas e o comércio, eventualmente atingindo a Rússia e a Europa nos anos seguintes. É uma das conexões mais surpreendentes e trágicas do Ano Sem Verão. Um vulcão na Indonésia, a centenas de quilômetros, desencadeia uma mudança climática que, por sua vez, facilita a eclosão de uma pandemia que varreria o mundo por décadas. As consequências do Ano Sem Verão não se manifestaram apenas na forma de fome e doença, mas também na cultura e na inovação. Durante aquele verão chuvoso e sombrio de 1816, um grupo de escritores românticos ingleses, incluindo Lord Byron, Mary Shelley e Percy Bysshe Shelley, estavam de férias na Suíça. Presos dentro de casa devido ao clima persistentemente mau, eles desafiaram-se mutuamente a escrever histórias de fantasmas. Foi nesse ambiente melancólico e sombrio que Mary Shelley concebeu a ideia para sua obra-prima, Frankenstein, ou O Moderno Prometeu, um clássico que capta o clima de desolação e a estranheza daquela época. Lord Byron, por sua vez, escreveu o poema Darkness, uma visão apocalíptica de um mundo envolto em sombras, que reflete diretamente a atmosfera daquele ano estranho. No campo da tecnologia, a escassez de aveia, um alimento essencial para os cavalos na Europa, levou à procura por novos meios de transporte. Foi nesse contexto que o inventor alemão Karl Drais desenvolveu o Laufmaschine, ou máquina de corrida, um precursor do moderno bicicleta, em 1817. A invenção da bicicleta, longe de ser um capricho, foi uma resposta direta à crise de transporte causada pela escassez de cavalos e forragem, uma curiosidade frequentemente esquecida na história da inovação. O Ano Sem Verão de 1816 é um testemunho vívido do quão interconectado e frágil o nosso mundo realmente é, mesmo antes da era da globalização moderna. Um único evento natural numa parte remota do globo desencadeou uma cadeia de reações que afetou a economia, a sociedade, a política, a saúde pública e até mesmo a cultura e a tecnologia em continentes distantes. Ele nos lembra que a história não é apenas feita por reis e batalhas, mas também por forças invisíveis da natureza, capazes de remodelar o destino humano de maneiras imprevisíveis e profundas.